Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live começando aí sobre ICMS interestadual. Olá, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Fafá Azevedo, seja muito bem-vinda. Denise. Hoje a gente vai estar Caroline. Oi, Amandinha, tudo bem? Juliana, Daniele. Oi, Dani. Aliás, Dani, semana que vem tá fazendo com a gente a live, né? Tamires. Sejam muito bem-vindos hoje. Vocês sabem que o quadro de segunda-feira é um quadro que dá muita alegria de fazer, porque ele envolve os alunos do PJT e ex-alunos do PJT, né? Eles vêm trazer para vocês um estudo de caso. Obrigada, Ju, você é uma fofa. Eles vêm trazer para vocês um estudo de caso muito legal, mostrando aí um pouco mais da metodologia que eles aprenderam, né? Então acho bem legal porque vocês veem assim a evolução do profissional, o profissional falando: oi, Mônica, tudo bem? Oi, Rodrigo, meu amigo querido, saudade de você, hein, Rodrigo? Oi, Mari, tudo bem? Oi, Tayana, saudade de você também. Muito bom ter vocês aqui. Essas lives são boas que matam a saudade das pessoas queridas, né? Oi, Zé, tudo bem? Oi, Ian. Oi, Cristiano, Luna. Que bom que vocês estão aqui. Oi, Luiz. Obrigada, Luiz, por sempre divulgar as nossas lives. Muito bom essa força. Gente, hoje eu aprendi, inclusive, como é que eu consigo colocar para avisar a live. A Clarinha, que é uma das nossas alunas, inclusive, acabou de entrar, Clarinha. Oi, Clarinha, tudo bem? Queria te agradecer muito, porque foi ela que me ensinou a poder colocar lá um cronômetro para avisar vocês que vai ter a live. Isso foi ótimo. Aprendi, vou começar a fazer isso. Obrigada, hoje é o dia do advogado tributarista, gente, nem sabia. Que bom, então parabéns para todos nós. Muito bom. Oi, Aninha. Oi, Schultz. Oi, Fernanda, Hugo. E Hugo, eu tenho que falar com você. Aliás, eu tenho que pegar o seu celular que eu não tenho. Pois é, menina, eu tô aperfeiçoando. É exatamente, Luna, isso, lembrete. Foi o que a Clarinha falou, porque eu não sabia colocar. Aí ela me deu a sugestão, bom, a partir de agora vou estar publicando com isso, entendeu? Então, evolução graças a Clarinha, a gente aprendendo aqui, alegre. Oi, beijo, Ana. Fica com Deus, tudo de bom pra você aí. Guilherme, bom ter você aqui com a gente. Paula já pedindo para entrar aqui, a gente está aguardando a conexão dela. Oi, Jonatas. Oi, Felipe. Tudo bem? Adorei. Tem que divulgar aquela tua live da ESA, gente. Vai ter uma live maravilhosa, tem que divulgar. Vou divulgar no meu Instagram. Oi, Paula. Tudo Oi, bem, Mica, querida? tudo bom? Seja Como muito vai? bem-vinda hoje. Um prazer imenso ter Obrigada, Mica. você. Minha amiga de turma aqui Verdade, falando, né? verdade. Muito legal ter você aqui com a gente. Tava falando para o pessoal que hoje a gente vai ter uma live. Toda segunda-feira a gente traz Uhum, alunos e ex-alunos do PJT para justamente mostrar, né, o que eles sim, aprenderam no curso, algum caso específico que eles gostem de tratar. E hoje o tema é extremamente relevante, porque a gente está falando de sim, ICMS, operação de rede estadual não presencial, ou seja, tudo a ver com essa mudança verdade. tecnológica que a gente está vivendo, né, Paula? E, Claro. assim, para quem não sabe, além dela ser aluna do PJT da minha turma, tenho muito orgulho de dizer isso, ela é advogada, combatente aí, dá aula para a gente também no curso online. Então, Paula Verdade. está com todos os requisitos para poder arrebentar aí para vocês sobre esse tema. Então, não vou roubar muito tempo seu e vou justamente te passar a palavra para você fazer um overview sobre essa questão do ICMS, operação interestadual não presencial. Tá bom? A bola tá contigo. Tá ótimo, Mica. Obrigada, é um prazer. Queria agradecer você, o pessoal da tutoria jurídica, do PJT pelo convite. É muito legal estar aqui compartilhando isso com vocês. E eu, quando a gente debateu, né, para fazer a live e tudo, eu pensei, eu acho que eu vou falar sobre esse tema. Foi um tema que eu abordei nas nossas aulas e é um tema que eu acho que está super em voga agora por conta de toda essa situação que a gente está vivendo e as vendas não presenciais têm um incremento maior ainda. Então, só para a gente fazer uma palhinha inicial, tá? Tá conseguindo me ouvir bem? O vídeo tá bom? Tudo certo? Tá bom. Tá ótimo. Isso aí. Que bom. Então, vamos lá. Só para a gente começar. é,
A gente vai falar sobre as hipóteses de incidência do ICMS nas operações interestaduais realizadas de forma não presencial. E o que seria isso, né? São as vendas online, o comércio eletrônico. Antigamente tinha também as vendas em showroom, né? As vendas de catálogos também são consideradas também vendas não presenciais. Esse tema ele foi muito debatido, principalmente nos anos 2000, 2010, né? Na segunda década dos anos 2000, porque foi editado um protocolo protocolo ICMS 21, no ano de 2011, e isso acabou indo para o STF para ser finalizada a controvérsia, vamos dizer assim, né? E aí depois a gente vai dar sequência aqui no assunto para explicar como que esse fato foi julgado, como que está hoje em dia e o que a gente está vendo sobre o tema, tá bom? Perfeito, ótimo. Eu queria, inclusive, que você me dissesse Uhum. de que modo essas operações não presenciais elas impactam o ICMS interestadual. Tá, vamos lá, Mica. Para a gente começar, eu acho que isso é muito uma abordagem nossa lá do PJT, e particularmente minha, que eu gosto sempre de fazer. Analisando o tema que a gente está em discussão, pegando um contexto, né? A gente sempre fala, a gente tem ouvido muito nas nossas lives aqui pelo PJT com a tutoria, sobre uma análise econômica do direito, né? E uma análise multidisciplinar. A gente não pode só olhar para o direito tributário, a gente tem que olhar para o direito um todo, né? Para o nosso ordenamento jurídico. E eu acho que esse tema é muito legal para a gente poder fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que voltar lá em 1988, com a nossa Constituição, tá? O texto originário, então, estou dando uma palhinha, né, que teve mudança, vai ter mudança, a gente vai falar. O texto originário da Constituição, ele já regulamentava esses casos de vendas, como é que a gente pode dizer, não presenciais, mas vendas interestaduais, tá? Operações de venda do ICMS. Então, o ICMS é aquele, são muitos, né, impostos dentro de um único, porque ele tem uma série de incidências, né? Todas arroladas na Constituição, muito bem argumentadas na Lei Candir, todos os convênios do ICMS, por aí vai, legislações estaduais que fundamentam. Mas a Constituição é a nossa matriz. Então, ali a gente vê uma série de hipóteses de incidência do ICMS. A gente vai falar especificamente das vendas interestaduais e o nosso ponto, que são as não presenciais, né? O que acontece? O texto originário, lá no 155 da Constituição, ele já falava, olha, vendas interestaduais, a gente tem que balizar um único ponto. Quem é o destinatário dessa operação? É um contribuinte de ICMS, assim como o vendedor, ou não? É uma pessoa física como nós que não é contribuinte de ICMS. Nesses casos em que nós temos não contribuintes de ICMS sendo destinatários das operações, o texto originário da nossa Constituição falava o quê? Apenas o Estado que realizou aquela venda, o Estado de origem lá do vendedor, é que ele receberia o ICMS. O ICMS baseado na alíquota interestadual, mas ele era devido apenas para aquele Estado, né? A gente tinha toda uma discussão não, a gente tinha um regramento distinto no caso de quando o destinatário daquela operação de venda de mercadorias, ele era contribuinte de ICMS. Aí a gente tinha uma repartição, tinha a alíquota interna e tinha uma diferença de alíquota para o estado de destino. Então, tanto o estado de origem quanto de destino, eles eram beneficiados pelo ICMS. Quando a gente está falando do destinatário sendo um contribuinte, sendo não contribuinte do ICMS, uma pessoa física como nós, aquelas operações que a gente chama de B2C, né, as operações Business to Consumer, que é uma empresa vendendo para uma pessoa física, essas operações, apenas o estado de origem é que receberia o ICMS. Então, como a gente estava numa sistemática de 88, vamos falar, a gente não tinha nem computadores direito nas residências das famílias, né? A internet estava engatinhando ainda. Então, acredito que isso era um tema que já começava a ser discutido fora do Brasil, mas aqui eu acho que, sinceramente, não era muito relevante, né? Com o passar do tempo, que tudo foi desenvolvendo, né? O comércio foi desenvolvendo, então as operações interestaduais tiveram um incremento. O que acontece? Isso começa a ter um reflexo direto nas operações realizadas, porque os estados começam a pensar, mas espera aí, o comércio eletrônico está crescendo, as operações interestaduais estão se desenvolvendo cada vez mais, e apenas o estado de origem daquelas vendas é que está sendo beneficiado pelo ICMS. Então, o estado dos consumidores, ele não recebia
parcela do ICMS, né? Aí a gente dá uma puladinha no tempo já, a gente sai de 88 e a gente vai para um cenário de 2010. Os estados, Mica, eles já estavam, assim, muito preocupados com isso, porque a receita já tinha reduzido. A gente aqui, isso são dados que não sou eu que estou dizendo, são dados de pesquisas feitas por entidades especializadas. O ICMS, em 2010, que é o ponto balizador agora da nossa discussão, ele representava 20% de toda a arrecadação do país. Toda a arrecadação tributária, 1/5 dela vinha de ICMS. E a gente tinha acabado de passar por um período de grandes discussões dos royalties, da partilha dos royalties. Então, os estados estavam, como que eu posso dizer, eles estavam fragilizados em relação à arrecadação de ICMS. E a gente sabe que isso para os estados é muito importante, né? É o principal. Então, o contexto era basicamente esse. A gente tinha uma Constituição que não trazia regras específicas para essa partilha. Nós víamos operações que eram realizadas de uma forma muito mais intensa. Já estávamos numa realidade totalmente diferente daquela de 88, né? E isso começou a gerar uma série de situações no dia a dia e de discussões. Mas por que todos os centros de distribuição eles estão nas grandes capitais? Eles estão basicamente no sul e no sudeste. Mas grande parte do mercado consumidor não está lá, né? Se a gente olhar para o Brasil de dimensões continentais, nós temos os estados localizados no norte, no nordeste, centro-oeste, que ficavam muito prejudicados, porque a maior parte dessas vendas não presenciais eram feitas com estabelecimentos localizados no sul e no sudeste. Então, a gente já tinha isso. O Senado, através da resolução, já tinha balizado, desde 89, quais seriam as alíquotas dessas operações interestaduais, e ali a gente já tinha uma diferença. Se nós fazemos venda de estados do sul e do sudeste para estados do norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, aplicaria-se uma alíquota interestadual de 7. Se fosse o inverso, ela seria de 12. E isso seria o nosso ponto balizador para o que vai acontecer lá na frente. Tá? Aí vem a nossa segunda parte da discussão, vamos dizer assim. Né? Não, é perfeito. Eu acho que você deu um overview justamente para levantar como é que estava a situação e a evolução, não só fática como jurídica da discussão. Porque, de fato, Sim. em 1988, a gente não tinha essa preocupação, né, de comércio eletrônico, não era uma coisa comum. Isso começou a evoluir realmente já no final da década de 80, início dos anos 2000, que realmente ganhou um grande afluxo. E aí eu queria ouvir de você como é que é a questão da guerra fiscal relativamente a essas operações interestaduais. Então, Mica, aí que vem a chamada guerra fiscal que todos falam, né? Do ICMS, tá? O que aconteceu? Os estados, por conta de toda essa história que eu apresentei bem resumidamente para vocês aqui, estava num momento muito difícil de arrecadação tributária. O ICMS, que é o maior tributo do estado, ele estava... os estados estavam vendo que a arrecadação estava diminuindo cada vez mais. E, por outro lado, as operações com comércio eletrônico, que é o nosso ponto de estudo aqui, as operações não presenciais, elas incrementavam mais. Só um outro ponto aqui de um estudo também do IBPT, no ano de 2001, que é quando começou esse estudo a ser feito do comércio eletrônico, no país eram feitas operações no valor menor do que R$ 1 bilhão pelo comércio eletrônico, tá? Em todo o país. Operações não presenciais, elas reportavam mais ou menos menos de 1 bilhão, era 0,6 bilhão de reais. Em 2010, que é o contexto que a gente parou aqui agora para falar, esse patamar já chegava em 14 bilhões. Então, a gente teve em 10 anos um incremento, multiplicou quase por 28 vezes a realização de comércio eletrônico dentro do nosso país. Obviamente que os estados, secretários de fazenda, todo mundo já estava antenado com essa nova realidade. Falaram, olha, mas as pessoas estão tendo acesso à internet, nós agora já temos os smartphones, né, que já estavam amplamente convalidados em nosso país. Então, a gente já tinha internet móvel, já estava mais fácil o acesso disso. Então, os estados perceberam, falaram, olha, tem um filão aí que a gente pode correr atrás. Vamos ver o que a gente vai fazer. Bem, depois de muito, imagino eu, pensar, estudar,
Os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, quase todos, tá, Mica? Foram 18 estados. Teve uma discussão do Tocantins, mas basicamente os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles se reuniram com base no CONFAS e fizeram um protocolo de CMS. Como a professora Priscila Sakhalin já falou aqui numa outra live, o protocolo ele tem essa diferença para o convênio. O convênio ele é feito em âmbito nacional com todos os estados da federação. O protocolo não, ele pode ser feito com 2 ou mais, né? Normalmente eles regulamentam o quê? Regras administrativas, formalidade de recolhimento de guias, alguma obrigatoriedade de ST que o estado tenha diferente do outro. Então, é como se fossem diretrizes administrativas para facilitar o recolhimento do imposto, né? E com isso elevar a arrecadação, óbvio. Mas, nesse caso do protocolo 21 de 2011, não foi isso que foi feito. Foi uma regra puramente administrativa. O protocolo, ele inovou no ordenamento jurídico e ele criou um adicional de ICMS. E esse é o nosso ponto da guerra fiscal, que a gente, lá em 2010, eu lembro muito bem disso, 2010, 2011, a gente chamava da guerra fiscal do e-commerce, ou a guerrafiscal.com. Tem até alguns livros, algumas teses de mestrado que o pessoal falava, essa é a guerrafiscal.com, para diferenciar ela das outras, né, do ICMS que a gente verificava naquela época. E o que aconteceu com isso? O que o protocolo ele apresentava? Olha, vendas não presenciais realizadas para consumidor final, o estado destinatário ele também tem que receber uma parcela desse ICMS. Por que só o estado de origem que vai receber? Não. Consumidor final são as vendas de comércio eletrônico, que tiveram um incremento absurdo. Então, a gente sempre pega um exemplo bem clássico, assim, eu não estou fazendo aqui o cálculo do ICMS ipsis literis da forma como a lei determina, mas é um cálculo mais didático para as pessoas poderem entender, tá? Pela regra matriz da Constituição, texto vigente, inclusive em 2011, na época da edição desse protocolo. Um industrial de Santa Catarina, tá? Um estado do Sul, fez uma venda para um consumidor final no estado da Paraíba. Vendeu uma geladeira. O consumidor lá, a pessoa física, comprou uma geladeira pela internet de um industrial em Santa Catarina. Pela regra da Constituição, esse industrial de Santa Catarina, ele pagaria apenas de ICMS o valor da alíquota interna do ICMS de Santa Catarina. Se a gente adotar na época os 17% que é a alíquota interna, numa operação de R$1.000, vamos botar aí uma geladeira de R$1.000, esse industrial ele pagaria R$170 de ICMS para o estado de Santa Catarina, tá? Com a regra do protocolo 21, que, como eu já disse, ela inovou, ela realmente criou um adicional de ICMS, o que ela disse? Mantém o texto constitucional, mas eu agora trago uma nova regra. Nesse caso da venda não presencial para consumidor final não contribuinte do ICMS, que é o nosso exemplo, continuaria sendo pago os R$170 para Santa Catarina, que era a alíquota interna de Santa Catarina, até porque ele não podia dizer nada contra a Constituição, né? Então, nós pagaríamos R$170 para Santa Catarina, porém, também deveria ser feito um pagamento de ICMS para Paraíba. Mais ou menos equiparando o caso do destinatário ele ser também contribuinte do ICMS. Então, ele pegava o destinatário e meio que colocava todo mundo no mesmo bolo. Então, a partir de agora, o que a gente deveria fazer? O ICMS da Paraíba ele seria calculado como a alíquota interna da Paraíba, que também era 17%, menos o percentual que o protocolo ele discriminava. Ele seguia muito a mesma regra da resolução do Senado de alíquotas interestaduais. Então, no caso de vendas de estados não signatários para os signatários do Norte e Nordeste, a gente aplicaria uma razão de 7% descontando. Se fosse uma venda ao contrário, a gente descontaria 12%. Tá? É mais ou menos as alíquotas da interestadual. Então, a gente pagaria, nesse caso, o quê? O industrial lá de Santa Catarina, ele pagaria R$170 de ICMS para Santa Catarina, alíquota interna prevista na Constituição, e pagaria o adicional de ICMS descrito no protocolo 21 para o estado da Paraíba, que era 17% de alíquota do estado da Paraíba, alíquota interna, menos os 7% criado nesse protocolo. Então, também seria devido R$100 de ICMS para o estado da Paraíba. Esse industrial de Santa Catarina, ele foi simplesmente de um dia para o outro, ele foi majorado em mais esse adicional de ICMS. Então, no nosso exemplo aqui de uma geladeira de R$1.000 vendida de Santa Catarina para um consumidor final na Paraíba,
Ao invés desse industrial pagar R$ 170 de ICMS, ele pagava agora 270. E aí vem a nossa discussão toda. Porque quem ia assumir essa despesa? Quem ia assumir esse prejuízo? O industrial sozinho? Não. Obviamente que ele ia repassar esse custo lá para frente. Então, o consumidor final que seria o maior lesado, né? Obviamente que a gente teve uma série de discussões na época sobre isso, porque a partir do momento que o protocolo ele foi realizado, os estados eles começaram a editar as legislações estaduais e os decretos, internalizando aquela regra para o seu ordenamento. Então, todos os estados signatários do protocolo passaram a cobrar esse adicional de ICMS previsto no protocolo 21. O problema todo, Mica, aqui que a gente vê é que, obviamente, os industriais, boa parte deles, com seus centros de distribuição localizados no sul, no sudeste, eles não queriam fazer esse recolhimento, né? Era um recolhimento muito pesado. A gente quase dobrava, assim, obviamente que não dobrava, mas a gente quase dobrava o valor do ICMS, né? Não era um troquinho a mais, era um valor muito pesado. De duas, uma. Ou ele não ia mais vender para aquele consumidor final, localizado naqueles estados signatários do protocolo, ou então ele ia majorar o preço, né? E na época isso foi muito comum de acontecer. Nós víamos que algumas empresas, alguns comerciantes não vendiam para estados signatários do protocolo, porque era muito caro. Tudo era muito caro, o frete era caro. E por que o frete ficava mais caro? Porque quando a mercadoria ela ia passar na barreira fiscal para esses estados de destino da mercadoria, tinha um entrave na barreira fiscal. Porque se aquele vendedor não comprovasse o recolhimento do imposto, desse adicional de ICMS no estado destinatário, a mercadoria ficava presa na barreira fiscal. Então, eles tinham uma série de afrontas ao texto constitucional aqui, né? A gente tem uma lei, um protocolo criado por alguns estados com validade para todos. Ele tinha uma validade em âmbito nacional. Ele criou regras que os outros estados não foram consultados. O frete ficava mais caro porque as mercadorias ficavam paradas nas barreiras fiscais. Literalmente, as mercadorias eram barradas. Então, ninguém mais queria transportar. Ninguém queria fazer um transporte desse de Santa Catarina para Paraíba. Isso começou a ficar muito dispendioso para todos, né? E, obviamente, que aí vem o trabalho dos advogados tributaristas na época, né? Foi uma série, uma enxurrada de ações nesse sentido, de discussões. Inclusive, nós tivemos 2 ADIs que foram marco balizador, porque elas questionaram o protocolo 21 em si. Tivemos outras ADIs, outros REs discutindo as legislações estaduais, mas a gente vai focar agora aqui no análise das ADIs. Por quê? Porque aí a gente consegue concentrar todo o fundamento disso. Só para a gente fazer um ponto aqui também balizador, Mica, que alguém pode ficar com dúvida, não sei se todo mundo aqui chegou a ter conhecimento disso na época, eu acredito que nem todos, porque a gente sabe que tem algumas pessoas aqui que são formadas há pouco tempo ou que não militavam na área na época, então podem não saber. Mas o que todo mundo fez, tá? Não só os grandes centros de distribuição, as grandes empresas de comércio eletrônico, mas também entidades de classe representativas dos comerciantes, dos industriais. Eles ajuizaram ações discutindo tanto as legislações estaduais quanto o protocolo, solicitando medidas cautelares para suspender a eficácia dessa lei. Então, a gente verificou por todo o país uma série de processos que, através de suas medidas cautelares, conseguiram suspender a eficácia desse adicional do ICMS, realizado pelo Protocolo 21 e internalizado na legislação estadual desses estados signatários. Então, isso realmente foi uma enxurrada de ações. Foi, assim, um número muito grande. Isso até é discutido no Supremo quando a ADI chega para ser julgada, né? E aí é por isso que eu falo que a gente tem mais um ponto balizador aqui agora da nossa discussão, né? Para a gente tentar chegar num consenso do que está acontecendo, para o pessoal não ficar aí muito na expectativa, né? Para quem não conheceu isso. Então, que ponto que nós chegamos? Nós tivemos a ADI 4628, fui colar aqui para não errar o número dela, senão depois o Fábio puxa meu ouvido aí. A ADI 4628, ela combatia o protocolo 21, ela foi ajuizada. O protocolo, ele é de, salvo engano, de abril de 2011, e a CNC, ela ajuiza essa ADI em julho de 2011. E ela tem um pedido cautelar para ser apreciado, dizendo, olha, vamos suspender a eficácia desse protocolo, porque não está dando muito certo, né?
Porém, essa medida liminar, ela só é concedida nessa ADI em fevereiro de 2014, quase 3 anos depois da edição do protocolo. Todo mundo pode pensar, né? Ué, mas e aí, o que aconteceu nesse período? Bem, o que aconteceu nesse período é que tinham diversas outras ações que suspenderam a eficácia da legislação estadual que cobrava os tributos. Esses processos todos foram analisados de uma forma mais rápida do que a ADI. Até porque eu acredito, Mica, que o rito da ADI, ele justificou um pouco essa demora. Porque como a gente está falando de 20 estados da nossa federação, para que a ADI seja colocada em julgamento, você tem que convocar esses estados para apresentarem seus pareceres, suas manifestações. E se a gente agora der uma avaliada no processo no STF, que ele felizmente está na íntegra digitalizado, a gente consegue verificar que isso foi um trabalho bem árduo do STF, porque tem muitos estados que não se organizaram ainda, eles não receberam os ARs, ainda era feito por AR, aviso de recebimento, não era a intimação eletrônica de hoje, né? Então, muitos estados, inclusive, não se manifestaram nessas ADIs, nas duas ADIs que questionaram o protocolo 21. E eu acredito que esse tenha sido o ponto-chave para ter demorado tanto tempo para o relator, que era o ministro Luiz Fux, ter apreciado a medida liminar. Tá? Obviamente, quando ele vai julgar essa medida liminar, nós já temos uma série de estados que apresentaram suas manifestações, uma série de amicus curiae que também ingressaram nesse processo, inclusive os estados não signatários do protocolo, que eram os que estavam realmente sofrendo, né? E quando ele analisa isso, ele obviamente defere a liminar, né, seguindo até o entendimento de diversos outros processos ao longo do país, dando um pouco mais de segurança para aquela situação que todo mundo presenciava. E nada impediu na época também, Mica, que apesar da gente ter uma série de processos suspendendo a eficácia dos artigos dessas legislações estaduais, solicitando o pagamento do adicional do ICMS, muitos contribuintes também optaram por fazer a consignação em pagamento desses valores, para discutir se realmente aquele adicional era devido ou não. Então, assim, com certeza, os vendedores, né, vamos dizer assim, os comerciantes, eles não tiveram um prejuízo iminente, porque isso tudo foi levado à discussão. Tá? E não foi pouca discussão, foi muita discussão, foram muitos processos. Tá? Esse processo, então, em fevereiro de 14, a ADI é julgada pelo ministro Luiz Fux a sua medida liminar, ele concede a liminar, suspendendo a eficácia e os efeitos do protocolo 21 até julgamento final da ADI. Quando a gente chega em março de 2014, o pleno do STF mentira, desculpa, não foi março, foi setembro. Setembro de 2014, a gente teve um período de 6 a 7 meses para o STF se preparar para fazer esse julgamento. Como eles tinham uma série de questões, o tema, inclusive, já tinha uma repercussão geral, que era o tema 615, que havia suspendido os processos ao longo do país. Então, foram julgadas concomitantes com a ADI 4628, o RE do tema 615, que era de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e a outra ADI, que versava também sobre o protocolo 21, só que de titularidade da CNI, que era a ADI 4713. Então, os 3 processos foram julgados de forma única pelo pleno do tribunal. Na época, o presidente era o ministro Ricardo Lewandowski. É até engraçado, Mica, assim, fazendo um parênteses aqui do nosso caso, que eu sei que vocês gostam que a gente fale muito isso por conta do PJT. Felizmente, a gente tem agora a ferramenta do YouTube, né? Então, além dos processos eletrônicos, nós temos como acompanhar a gravação dessas sessões de julgamento. E, felizmente, essa sessão de julgamento, ela está disponível no canal do YouTube do STF. Então, a gente pode verificar se teve discussão, se não teve discussão, o que os ministros falaram e o que não falaram. Então, a gente sabe, né? Quem já foi aluno do PJT, quem conhece um pouco dessa sistemática, sabe que a gente valoriza muito isso. Então, isso às vezes é mais importante do que a ementa, né? Do que os votos e tudo. Então, eu até revi agora, ontem, esse julgado de novo, a gravação dele, para a gente poder fazer essa live hoje, e eu novamente me surpreendi, porque chega a ser até um pouquinho engraçado. Foram 3 processos julgados, 2 de relatoria do Fux, um do Gilmar Mendes. Quem conduz todo o julgamento é o ministro Fux, literalmente. Os temas tinham uma convergência temática muito importante. Os ministros, eles abordam a situação de que existiam muitos processos em todo o país suspensos, aguardando esse julgamento. E eles até questionam o motivo dos tribunais estaduais, os TRFs, não comunicarem
todos os processos que estão sobrestados aguardando julgamento pelo STF. Nesse caso, eles só tinham informação de que tinham 52 processos aguardando julgamento. E eles sabiam que esse número era muito ínfimo perto da realidade. Então, a realidade era que tinham muitos processos em todo o país aguardando justamente esse julgamento. Se nós analisarmos a ementa do voto final, a gente consegue entender muito bem o que é uma ementa fuchsiana que todos falam, né? Acho que o estudante de tributário, ele já está acostumado a ouvir isso. Uma ementa fuchsiana, o que é? É uma ementa, ela chega a ser até um pouco prolixa, mas é um prolixo bom, se a gente parar para analisar. Porque o ministro Fux, ele, como um excelente professor que ele sempre foi, e ele continua sendo, ele simplesmente, se você lê a ementa do ministro Fux, desse processo, você entende todo o caso que a gente está falando aqui agora na live. Você entende tudo que foi dito no julgado. É um acórdão relativamente pequeno, de 41 folhas, e ele basicamente é copiado nas duas ADIs e no RE. O ministro Gilmar Mendes ele faz algumas pequenas ponderações, mas no final a conclusão é a mesma. Tá? As ADIs e o RE foram julgados de modo a extirpar do ordenamento jurídico o protocolo 21, por uma série de situações. Ele infringia a Constituição porque ele não respeitava diversos princípios constitucionais. Princípio do não confisco, princípio de limitação ao tráfico de bens e pessoas, princípio até da legalidade, não respeitou a anterioridade, a partilha também a partilha tributária não respeitou. Se a gente tivesse aqui um problema, como aconteceu no caso, de discussão de competência, ela deveria ter sido apaziguada por uma lei complementar. Então, isso também acabou ferindo o artigo 100 do CTN. São tantos argumentos que, se a gente parar para analisar as iniciais, você cansa. Porque parece que assim, a Constituição foi rasgada no momento que foi assinado esse protocolo. E uma coisa que eu achei muito legal é que não é um julgamento cansativo. Se alguém tiver curiosidade e quiser analisar, é um julgamento bem interessante, porque nós temos 3 sustentações orais nele. E ele é um julgamento de 1 hora e 5 minutos. Nós temos o advogado da CNI falando, o professor Gustavo Amaral. Nós temos um procurador do Estado, salvo engano, o procurador do Estado do Pará, que ele vai defender os argumentos dele. E ele mesmo já fala, ele fala, olha, eu entendo todos os argumentos apresentados, mas eu continuo tentando seguir pela minha linha aqui, porque nós precisamos ter mais arrecadação. O foco é a arrecadação. E um outro advogado privado também fala em nome da CNI, tem a oportunidade de falar nessa sustentação oral. Então, assim, é um julgado interessante. Nós não vemos debates. Os ministros, nesse julgado específico, eles não têm divergências. Todo mundo entendeu o problema, o que estava acontecendo. E o fato da gente ter uma série de cautelares, de medidas liminares concedidas em todo o país, isso trouxe ainda mais fundamento para o STF julgar pelo sentido favorável ao contribuinte, que no final foi o vencedor nessa história toda. E um dos pontos, Mica, muito importante para justificar a concessão dos pedidos dos contribuintes nessas ADIs e no RE é o fato de que, desde a época de antes da assinatura do Protocolo 21, nós já tínhamos projetos de lei de emendas à Constituição para mudar o nosso texto legal. Só que essas emendas, elas não tinham força para julgamento, vamos dizer assim. Tá? Elas iam ficando sempre para trás nas pautas, iam ficando para trás e não eram julgadas. Então, nós acreditamos, analisando tudo, lendo as notícias divulgadas na época, as manifestações dos secretários de Fazenda na época, que realmente o protocolo ele foi assinado para forçar literalmente uma barra. Olha, vocês têm que olhar para isso. Não adianta a gente ficar com um texto constitucional de 1988 para uma situação, agora já depois dos anos 2000, segunda década dos anos 2000, todo mundo achar que aquilo ali não muda. E a gente sabe que o direito muda, né? Constantemente. Nós temos as regras constitucionais, mas a gente sabe que precisa ter uma flexibilidade em relação a alguns pontos, né? Então, esse foi, eu acho que, o grande fundamento dessas ADIs terem sido concedidas, da gente ter firmado o tema 615 de repercussão geral, que acabou com o problema que nós tínhamos em relação ao protocolo em todo o país, tá? E eu acho que muito foi baseado nisso. Inclusive, os próprios ministros no STF, na época, quando eles estão proferindo o voto, eles falam sobre isso. Eles falam, olha, mas a gente já soube que tem uma série de projetos de emenda à Constituição para realmente modificar essa partilha. Então, eu acho que não é
por um protocolo que é totalmente inconstitucional que isso vai ser feito. A gente não pode balizar isso, né? A gente aqui, nós somos defensores da Constituição, então a gente tem que balizar as regras constitucionais, né? O único ponto interessante nesse julgamento, Mica, que aqui a gente volta também para a questão do PJT, porque eu acho que ele foi muito relevante, é a questão da modulação de efeitos. Como os ministros, né? A gente não. Os ministros, eles estavam julgando as ADIs e o RE de modo a extirpar do ordenamento jurídico aquela regra do protocolo. A gente tinha que, todo mundo tinha que se preocupar muito com a questão dos efeitos dessa inconstitucionalidade declarada pelo STF. Então ficou uma pequena discussãozinha do Fux e do Gilmar Mendes com o Marco Aurélio, que muitos sabem que o ministro Marco Aurélio ele é totalmente contra a modulação de efeitos nesses casos, né? E ele já começa falando isso. Eu sou contra que modular efeito, não vamos modular efeito nenhum, não tem que modular. Mas os ministros eles falam, olha, precisamos trazer segurança jurídica para as relações, né? Então eles resolvem modular os efeitos. Todos os ministros concordaram com a exceção do Marco Aurélio, tá? Eles modulam os efeitos dessa decisão desde a data da concessão da medida liminar da ADI de 2014, resguardando todas as ações em vigor sobre aquele assunto. Então, isso é uma coisa muito boa, que trouxe muita segurança jurídica para todas as partes, tanto os estados quanto os contribuintes, né? O que eu falei que foi intrigante, né, nesse ponto é que a gente só consegue ver isso pelo vídeo de uma forma melhor, porque pela transcrição do julgado você fica um pouco em dúvida. Mas no vídeo isso fica bem claro. O ministro Gilmar Mendes, ele começa a conversar com o Marco Aurélio, mas Marco Aurélio, nós estamos aqui para resguardar a segurança jurídica. Aí ele, mas eu quero resguardar a segurança jurídica. E aí o ministro Gilmar Mendes, ele fala com o Marco Aurélio, o Fux também. Aí no final ele fala assim, olha, eu estou quase inclinado a mudar o meu entendimento. Porque no final das contas, o que o ministro Marco Aurélio queria era a mesma coisa que os outros ministros queriam. Queria trazer um pouco mais de segurança para aquela relação, né? Porque você declarando a inconstitucionalidade de uma norma, a gente precisa se preocupar muito, nós precisamos se preocupar muito com o que acontece a partir dali, né? Então, esse é um ponto interessante que a gente traz para essa metodologia PJT de análise dos julgados, né? Que só no vídeo a gente consegue ver, na transcrição não dá para ver muito bem. E a gente está falando de julgados de 2014, né? Já tem 6 anos, então não é um julgado de agora. E isso já aconteceu Não, foi excelente, desde aquela época. Paulo. Eu acho que essa tua ponderação, aliás, assim, fiquei enlouquecida com a sua apresentação, né? Eu já sabia que você era boa, você agora arrasou, né? Ao quadrado. E assim, não só dito por mim, todo mundo que está assistindo aqui, aliás, congratulando aí Ernesto que entrou, Fábio, Diogo, professor Gustavo da Gama, professora Dilson. Então, um grande beijo para vocês. Agora, você recebeu elogio aqui de todo mundo. Mônica, Amanda, Fernanda, Ernesto, todo mundo elogiando. Luna, porque realmente você fala com a Clara, você fala com uma leveza, com domínio do assunto, demonstrando como é importante quando a gente estuda Igor. Todos os nossos colegas estão aqui, tá, Paula, assistindo e te congratulando. Então, assim, eu acho que você realmente, Heleninha também falou, então acho que você conseguiu apresentar o tema de uma forma, assim, fantástica e demonstrar a importância da gente realmente não ficar na ementa, né? Por mais que a ementa do Fux fosse excelente, era importante a gente ir no julgado. Como é que faz diferença a gente assistir, às vezes, o julgamento, da gente ler mesmo inteiro o teor? Porque você tem coisas ali que acontecem que só você vendo para você entender melhor determinadas conclusões. Como você muito bem colocou, ali você tinha Gilmar, você tinha Fux e você tinha o Marco Aurélio. Todos eles queriam a mesma coisa, segurança jurídica. A grande questão é como fazer essa segurança jurídica ser aplicada na prática, né? Então, assim, parabéns pela apresentação. E eu queria que você, para finalizar essa nossa conversa, me informasse se houve algum outro desdobramento, algum outro tratamento, outra solução que tenha sido dada. Antes de eu te passar a palavra, só uma pergunta que foi feita aqui relativamente a se protocolo é lei. Não, Amandinha, protocolo não é lei, tá? Protocolo é um acordo entre os estados que não tem uma força vinculante, ok? Então, o que aconteceu, que a Paula falou, é que muitas pessoas internalizaram o que foi acordado no protocolo na lei. Aí virou lei estadual de fato, né? E a discussão... E aí os estados podem passar a cobrar. Justamente. Exatamente, tá? Então, só para ficar claro. Então, querida, eu queria que você passasse para a gente essa visão. Como é que isso foi? Houve outra solução para o caso? Como é que isso foi tratado? Claro.
Para a gente finalizar aqui, eu acho que já está até um pouquinho adiantado, né? Eu falei muito. Vamos lá. Não, foi Nós ótimo. Não tivemos uma falou muito solução. nada. Nós Foi tivemos uma excelente. solução para esse caso. Obrigada, amiga. Nós tivemos uma solução para esse caso. Em setembro de 14, como eu falei, nós tivemos esse julgamento das ADIs e da repercussão geral pelo STF. No ano de 2015, finalmente foi editada a Emenda Constitucional 87, que trouxe mudanças no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que regulamentava justamente o que nós estamos falando aqui agora. Então, o que aconteceu? O ordenamento do ICMS interestadual nas operações não presenciais, que era pleiteado no Protocolo 21, ele agora passou a fazer parte da Constituição. Da mesma forma como ele era pleiteado, mas agora vindo por uma regra constitucional definida a partir de uma emenda e tudo mais. Curiosamente, nesse caso, Mica, que foi até um outro motivo de eu ter trazido ele agora para o nosso debate, nós tivemos a Emenda Constitucional 87, que ela mudou o 155, e ela também criou o artigo 99 do ADCT. Por que nós temos um artigo do ADCT criado? Mas por que ADCT? Porque realmente foi uma disposição transitória, tá? Como que ficou essa situação agora? Nós continuaríamos olhando o contribuinte final como consumidor final, não contribuinte, o consumidor final daquela operação, não contribuinte do ICMS, ele agora tem uma regra diferente da regra anteriormente definida na Constituição lá em 88. O que acontece agora? Agora, vou até ler um pedacinho aqui do trecho para a gente poder entender bem. Nas operações que destinem bens a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, serão adotadas alíquotas interestaduais. E caberá ao estado de locação do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Nesse caso, se a gente estiver falando, a única diferença que a gente tem aqui no destinatário se o destinatário for contribuinte do imposto, ele que deve recolher para o estado dele, onde ele reside, vamos dizer assim, tá? Tem o seu domicílio fiscal, essa diferença do ICMS. Se o destinatário for não contribuinte, quem recolhe é o remetente. Então, é o industrial que vendeu naquele nosso caso anterior lá do início, tá? É a diferença que a gente tem. E por que veio o ADC? O ADCT veio para falar, olha, esse diferencial agora que foi criado, ele vai ser repartido para a gente poder agradar todo mundo, o país inteiro nesses casos, e as secretarias de Fazenda poderem se estruturar. Por isso que ele é uma disposição transitória, porque nós fizemos o quê? Olha, no início vai ter uma regra de 80% desse valor sendo direcionado ao estado de origem da venda e 20% ao estado de destino. Isso começou em 2016, janeiro de 2016, essa regra. No ano de 2017, nós fazíamos uma partida um pouco diferente. 60% desse diferencial, ele era pago para o estado de origem e 40% para o de destino. Sempre diminuindo um pouco o diferencial do ICMS, da origem para o destino, tá? E agora, no ano passado, em 2019, esse diferencial, ele passou a ser todo pago para o estado de destino. Ou seja, nós conseguimos agora a intenção do protocolo 21. Exato. Então, o ano de 2019 foi o primeiro. Agora já estamos no segundo ano em que esse diferencial de alíquota ele é todo pago ao estado de destino. Isso com certeza traz uma política econômica um pouco melhor tributária a partir do momento que nós ampliamos as vendas de comércio não presencial para todo o país. Então agora não tem mais porquê, com uma regra constitucional super bem definida e clara, aquele industrial se negar a vender para um consumidor localizado num estado distante no norte e no nordeste. Né? Nós agora temos uma regra muito bem clara e definida para isso, para acabar com as discussões. Mas, Mica, tem um ponto. A gente não acabou com as discussões. Infelizmente, elas ainda continuam. Não nesse ponto, mas a gente tem algumas outras questões. Esse ICMS diferencial de alíquota que nós estamos falando aqui, ele incide no PiscoFins? É aquele caso-chave, né? O maior julgamento dos últimos tempos, direito tributário. Então, esse tema também está vinculado. E um outro tema que ele está também aguardando julgamento com repercussão geral, que foi sobre Estado. A partir do momento que saiu a regra constitucional, essa emenda constitucional 87 de 2015, foi editado um protocolo. Desculpa, um protocolo não. Errei. Agora é um convênio ICMS.
um convênio por todos os estados da federação. É o convênio ICMS 93, também de 2015, que ele baliza como que vai ser feito o recolhimento, ele traz todo o regramento constitucional em detalhes. Ah, vai ser recolhido com que guia? Com essa guia, com aquela guia? Qual a data? Tem que ser no momento do transporte? Não tem que ser... Então, ele traz as regras administrativas e ele faz um aditivo. No inciso 9, ele fala, olha, isso também vale para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, gerou um problema danado de novo, né? Ora, veio uma emenda constitucional 87 para balizar, para resolver o problema, e no convênio ICMS a gente acaba tendo uma outra situação. Olha, isso também está na Lei Candir, tá? Tá, mas como que é a sistemática do Simples Nacional? Aí a gente vai para uma outra live para falar sobre isso. Mas a gente trouxe essa temática também para a discussão. Então, eu só queria, assim, encerrar a nossa argumentação sobre o tema, dizendo que nós ainda temos muito a incrementar no nosso país sobre ICMS, nas vendas em comércio eletrônico, seja destinatárias a consumidor ou não do ICMS. Nós temos uma série de outros problemas que aconteceram, além desse do Simples Nacional que eu falei. Nós tivemos estados criando benefícios fiscais. Então, é um outro problema. Então, nós temos também outras ADIs discutindo isso, porque a partir do momento que você tem um diferencial de alíquota, era mais fácil você dividir os centros de distribuição por todo o país ou não? Então, alguns estados vêm e concederam benefícios fiscais. Olha, traga o centro de distribuição para cá, eu vou reduzir a alíquota interna para você. Então, no final, isso foi um chamariz. A gente está acontecendo uma outra situação agora. Tá? Um outro desdobramento, vamos dizer assim, desse cenário. E a gente ainda vai aguardar um pouco para ver a finalização desses assuntos, Nica. Mas, assim, eu acho que era basicamente esse o ponto que eu queria apresentar. De ser um julgado de 2014, um assunto de 2010, a gente está vendo a importância dele ainda ser revisitado e ser estudado por todos nós, né? Porque, com certeza, vão ter desdobramentos sobre esse assunto ainda. E nós, como estudiosos de direito, operadores, com certeza a gente ainda vai ver muita coisa sobre isso, muita discussão. E vamos torcer para que o texto constitucional seja preservado e as relações sejam realizadas com segurança jurídica, pelo menos, né? E aí vai vir o nosso trabalho. Eu acho que a gente vai continuar tendo trabalho ainda em relação a isso. Ah, minha filha, no direito tributário eu digo, só morre de fome quem quiser. Porque aqui esse país é tão criativo que não tem como, você não tem espaço para atuar, né? Agora, realmente, verdade, eu concordo com você. Inclusive, essa live ela é interessante porque ela casa muito com uma live anterior que a gente fez até com o Ernesto Troll, discutindo a questão do ISS em relação a softwares e tal, né? Porque essa questão da tributação da tecnologia, da tributação do meio digital, ela é uma questão que está suscitando cada vez mais debates e aprofundamentos de debate. Até mesmo há quem diga que deveria ser feito um regulamento próprio para a tributação do meio digital. Ou seja, uma tributação específica, um tributo próprio. Tem gente que defende uma tributação por imposto residual da União. Então, existem N discussões desse aspecto e isso ainda não está delimitado. Enquanto a gente não conseguir delimitar como é que vai ser feito isso, qual a fronteira do que é serviço e do que é mercadoria, para a gente poder dizer, né, o que efetivamente vai ser tributado. Qual é a fronteira com relação a como é que a gente vai tributar, né, no comércio interestadual. Então, até que isso seja realmente delimitado, a gente precisa estar acompanhando cada vez mais de perto essa discussão. Então, assim, Paulo, eu queria agradecer profundamente a tua presença aqui. Eu acho que você demonstrou a importância do tema, a importância de se estudar, como é que se estuda, né, um julgado efetivamente, se destrincha ele e se tira dele pontos e ponderações necessárias para o futuro, para o acompanhamento. Eu acho que isso é o mais importante, o diferencial do advogado. Parabéns pela didática, parabéns pela aula, muito obrigada, tá? E eu queria que você dissesse alguma palavra para o pessoal aqui que está seguindo você. Mica, eu que agradeço. Eu estava até um pouco nervosa antes de começar, porque falei, nossa, falar com o celular é meio diferente, né? Do que a gente está junto, falando com as pessoas, sustentando no tribunal, né? Mas eu acho que eu consegui passar o que eu queria para vocês, que é a importância da gente fazer a análise desses julgados de uma forma global. Lá no PJT a gente defende muito isso, né? Eu acho que isso foi uma coisa que trouxe muito, assim, eu ganhei muito desde o momento que eu passei a estudar no PJT e ter contato com essa dinâmica nova de estudo do direito tributário, e não só do direito tributário, né? Do direito como um todo. Acaba que a gente
aprende muito, né? Direito administrativo, constitucional. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, o convite na sua pessoa, em nome do nosso coordenador Fábio. Agradecer a todos os coordenadores, os professores que estão participando. Eu, infelizmente, não consegui ler os comentários, porque não estava conseguindo ver aqui, mas depois eu vou dar uma olhadinha. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Acho que lá na tutoria a Micaela consegue redirecionar. Mas estou aqui à disposição para que vocês precisarem. Estou torcendo muito para esse projeto, que está sendo muito bom. Estou adorando, acompanhando direto essas lives. Estão trazendo coisas muito boas para a gente. Sempre aprendendo, Mica. Acho que isso é o mais importante. E Oh, é convivendo com verdade. vocês, né? Profissionais Oh, maravilhosos, não tem nem o que falar. não, Eu ouvi todos os elogios que você falou antes, o pessoal me elogiando. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade, primeiro, de estar aqui do PJT da questão. gente, Eu acho que acho deu que é uma isso. congelada. Minha linda, muito obrigada por tudo. Gente, a nossa semana só está começando, tá? E Tá bom? começando muito bem, com a Paula aqui. Então, Muito obrigada amanhã pelo a gente vai convite. ter Um uma live. beijo para todos que assistiram aqui, que ficaram até agora, tá? Não, beleza, com certeza, gente. Amanhã a gente tem uma live excepcional com o Ernesto e o Diogo Santesso sobre ICMS, Sobre o sobre CMS. demanda contratada, tá? Então não deixem de acompanhar. Amanhã, meio-dia, a gente tem outra live com o Ernesto e o Diogo sobre um tema bastante relevante. E a gente vai divulgando novas lives. Na quarta-feira vai ter uma Tá live em bom? grupo também. Em breve a gente vai estar divulgando a arte. Então não deixe de acompanhar, porque essa semana promete. Tem muita coisa boa. Beijo grande, gente. Até amanhã na nossa Imperdível. live. Tenha uma ótima Beijo. Obrigada, segunda-feira. Mica. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.